Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Hoje nós vamos trabalhar a segunda parte da nossa mensagem. No domingo passado, no dia 19, nós ministramos aqui no Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Esse é o grande desafio, entregar, confiar. No domingo passado, no dia 19, nós vimos essa primeira parte. No domingo que passou agora, no dia 26, nós vimos a segunda parte da mensagem. E eu gostaria de compartilhar com vocês de uma forma aqui, resumidamente, essa parte 2 da nossa mensagem. O nosso tema é: o Senhor é confiável. E nós vimos aqui na primeira parte que o Senhor é confiável. E sendo confiável, como está a nossa disposição em entregar o nosso caminho? Vimos que entregar o nosso caminho significa entregar a nossa vida, os nossos projetos, os nossos desejos, a nossa vontade. Significa consagrarmos tudo ao Senhor. É isto, entregar o nosso caminho. Agora, na segunda parte da nossa mensagem, nós vamos ver que, se o Senhor é confiável, como está a nossa disposição em confiar nele? É mais um desafio. O Senhor Jesus Cristo, ele tem uma palavra para nós, e essa palavra está de pé. É uma palavra para nós hoje, uma palavra muito atual, por isso a palavra do Senhor é viva. Ele diz: não se preocupem. Ele está falando, conforme o texto de Mateus capítulo 6, lá no versículo 25, não se preocupem. As nossas preocupações, via de regra, são com coisas que não merecem preocupações, não merecem estarmos ansiosos por isso. São preocupações não legítimas, como dissemos na mensagem anterior. São preocupações com coisas as quais não merecem essa atenção, essa falta de dormir, por exemplo, que algumas pessoas manifestam. Algumas pessoas levam isso tão a sério que sequer conseguem dormir direito. Preocupações com comida, preocupações com bebida, preocupações com o que vestir. Essas preocupações não são legítimas. E o Senhor, ele nos orienta a nos preocuparmos com a nossa vida, a cuidarmos da nossa vida. É isto. Então veja só. Ele faz algumas comparações, ele está dizendo: não é a vida mais importante do que a comida, não é a vida mais importante do que a bebida, não é a vida mais importante do que as vestimentas. É isso que vocês precisam se preocupar. E ele fala: olha, observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, não juntam em celeiros, contudo o Pai, Deus, que é o provedor, cuida delas. Por que ele não vai cuidar de vocês se vocês valem mais do que as aves? Então, quando nós nos preocupamos, quando nós ficamos ansiosos, nós estamos nos nivelando abaixo das aves. Ou seja, nós estamos sofrendo por antecipação. Se nós temos Deus que é provedor, Deus que cuida de nós, glória a Deus, aleluia por isso. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar sequer uma hora ao curso da sua vida? Não faz sentido essa preocupação. Não faz sentido se preocupar com o amanhã. O amanhã ao Senhor pertence. Todos nós temos o nosso tempo. E Deus sabe o tempo de cada um de nós. É isso. O que nós precisamos é crer. O que nós precisamos é entregar. O que nós precisamos é confiar. Jesus diz que o fato de sermos pessoas ansiosas, preocupadas, está intimamente ligado à incredulidade. E nós somos incrédulos quando nos preocupamos excessivamente, quando estamos ou ficamos ansiosos. 90% das nossas preocupações e ansiedades não são legítimas. Nós já falamos isso no domingo passado.
e significa dizer que elas sequer chegam a existir. Uma pessoa preocupada, uma pessoa ansiosa, sofre por antecipação. Então ele fala, olha, vocês precisam buscar o reino de Deus, vocês precisam buscar as coisas do alto, vocês precisam colocar o coração de vocês no céu, vocês precisam se desapegar deste mundo. Isso faz com que vocês sejam pessoas não preocupadas, pessoas não ansiosas. Deus precisa ser prioridade em nossas vidas. O apóstolo Paulo entendeu essa mensagem e ele vai orientar suas igrejas, as igrejas às quais ele plantou, a desenvolverem disciplina na oração, santificação, crescer na graça e no conhecimento de Deus, procurar entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E ele vai dizer aos Filipenses, lá no capítulo 4, versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma, em nada andem ansiosos ou sejam preocupados, mas em tudo pela oração e pelas súplicas e com ações de graças, apresentem isto diante de Deus. Coloquem tudo isso diante de Deus. Eu gostaria de dizer uma coisa aqui para você. O dia que você estiver ansioso ou preocupado, para tudo que você está fazendo, procure colocar o seu coração no céu, procure orar. Procure um canto, um lugar, um sossego, onde nada atrapalhe, onde você não seja tirado a sua atenção pelo barulho ou qualquer outra coisa. E ore. A oração é o antídoto às preocupações, às ansiedades. Isto. Para o que você está fazendo. E ore. Senhor Jesus, eu não quero sentir isso que eu estou sentindo. Tira de mim este sentimento, isso não está me fazendo bem. Eu quero lançar isso ao Senhor, porque o Senhor já tem cuidado de nós. É o que diz a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, ele entendeu essa mensagem em Filipenses capítulo 4, versículo 7, ele vai dizer que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, nós não conseguimos explicar, ela guardará os nossos corações, as nossas mentes em Cristo Jesus. Quando nós buscamos a face de Deus em oração, quando nós alimentamos a nossa mente, a paz de Deus que excede o nosso entendimento vem habitar em nós. E o apóstolo Paulo continua dizendo aos Filipenses, no versículo 8 do capítulo 4, ele diz assim, finalmente, irmãos e irmãs, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, isso que precisa ocupar o nosso pensamento, a nossa mente. Pensem nessas coisas. É isso. É isso que nós precisamos pensar. É o mesmo que eu dissesse para você. Você precisa louvar a Deus com salmos, com hinos, trazer à nossa mente aquilo que nos proporciona alegria. É o que Jeremias disse, o profeta Jeremias, quero trazer à memória o que pode me dar alegria, satisfação, prazer. Quero trazer à memória as palavras do Senhor, as tantas mensagens que eu já ouvi nessa minha vida. E o apóstolo Paulo dá um testemunho, ele fala, tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim, ponham em prática. Porque eu tenho feito isso olhando para Jesus. E o Deus da paz será com vocês. Nós não vamos obter vitória nessa batalha contra a ansiedade simplesmente sabendo disso. Simplesmente tendo conhecimento disso. A gente precisa praticar isso. Porque é no viver diário, é no dia a dia que
afloram em nós esses sentimentos de preocupações e ansiedades, e é justamente nessas horas que a gente precisa praticar, parar, orar, entregar ao Senhor. Lembra-se, o apóstolo Pedro, ele diz lá em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Ele está falando para lançar sobre Jesus, para jogar sobre Jesus essa nossa ansiedade, essas preocupações, porque Ele tem cuidado de nós. E o texto diz, e o verbo está no passado, Ele tem cuidado de nós. Então, é um motivo a mais para que a gente possa lançar sobre Ele essa nossa ansiedade, porque Ele já tem cuidado de nós. Isso é bênção de Deus. E eu gostaria de dizer para você o que nós temos aprendido aqui já. Quando nós estivermos preocupados, ansiosos, parar tudo e exercitarmos a oração. Transferir para Jesus essas preocupações, essas ansiedades. Volto a dizer, não basta saber, não basta ter vontade, não basta desejar, precisa praticar. Você vai ver a diferença. Quando nós estamos ansiosos, quando nós olhamos para as nossas fraquezas, quando nós exercitamos a fé e a gente olha para Jesus, a gente experimenta a ação, o seu poder na pessoa do Espírito Santo em nossas vidas. Por isso que eu gosto de Romanos, capítulo 1, versículo 16, onde o apóstolo Paulo afirma: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é nesse poder que atua em nós, na pessoa do Espírito Santo, que autentica, que legitima essa palavra no nosso coração, que firma os nossos pés, que nos sustenta, que nos encoraja, que nos levanta, que nos faz andar, que nós depositamos a nossa confiança. Tem um livro que eu li já há um tempo e ele fez toda a diferença nessa questão dessa certeza sobre a oração. O livro se chama Celebração da Disciplina, do autor Richard Foster. Ele informa, ele afirma que a oração é a mais importante de todas as disciplinas espirituais. Ele vai dizer que a oração confiante santifica-nos. Ele vai dizer que nós, quando nos dispomos a orar, nós estamos dispostos a sermos transformados à vontade do Senhor. E essa vontade que precisa prevalecer em nossas vidas, a vontade de Deus. Lembra da oração do Senhor, que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, a oração do Pai Nosso, lá em Mateus 6, dos versículos de 9 a 13? Pai nosso, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por que a vontade de Deus precisa ser feita em nossas vidas aqui na terra? Porque ela já é feita no céu. E essa oração o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Então, às vezes você está orando, você não está prestando atenção no que você está falando. Porque a partir do momento que você quer que seja feita a sua vontade, você está resistindo à vontade de Deus e isso só traz sofrimento. Quanto mais tempo demorar para você sintetizar e entender que é a vontade de Deus que precisa ser feita na sua vida, mais sofrimento, mais resistência, mais luta com Deus. Orar é aprender a ouvir a Deus. Quando nós aprendemos a ouvir a Deus, somos conformados à sua vontade. A oração promove a intensidade em nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos ser intensos com Deus. O segredo, o antídoto contra as nossas preocupações e ansiedades chama-se oração. Eu gostaria de concluir com você dizendo que nós precisamos confiar na providência de Deus. Nós precisamos descansar. Nós precisamos consagrar e entregar nossas vidas
diante das evidências de tudo que Deus já tem feito em nossas vidas, faz e ainda vai fazer, diante da nossa experiência de vida, por tudo que nós já passamos. E nós só temos duas opções hoje. Ou nós descansamos na bondosa providência de Deus, cremos na soberania de Deus, na sua providência, ou nós seremos estrangulados emocionalmente pela ansiedade. Das duas, uma. Eu quero ficar com a primeira, eu quero descansar na providência de Deus. Eu quero consagrar minha vida ao Senhor. Eu quero, de fato, renovar minha aliança com o Senhor hoje e entregar tudo ao Senhor. Eu não consigo gerenciar a minha vida. Não está ao meu alcance. E eu fico ansioso quando eu quero gerenciar a minha vida. Eu fico preocupado quando eu quero gerenciar coisas as quais não cabe a mim, não pertence a mim gerenciar. Se nós descansarmos em Deus, se nós entregarmos, se nós confiarmos em Deus, se nós consagrarmos nossas vidas ao Senhor e passarmos a viver na total dependência de Deus, passarmos a viver confiando em Deus, nós vamos descansar. Nós vamos ser capacitados a uma experiência a qual tem se cumprido na vida daqueles que passaram a confiar, a entregar suas vidas ao Senhor. Nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nós vamos ter mais qualidade de vida. Por que é que as pessoas sofrem? Por que é que os cristãos sofrem tanto? Por que é que o justo, o justificado, aquele que passou a crer em Jesus, sofre tanto? E quando nós passamos a olhar para a vida daquelas pessoas ímpias, daquelas pessoas incrédulas que não creem em Deus e que estão prosperando, vem à nossa mente essas perguntas: por que é que nós sofremos tanto? Se eu já entreguei minha vida ao Senhor, por que eu sofro tanto? Se eu já entreguei minha vida ao Senhor, por que os ímpios é que prosperam e nós não? Filipenses capítulo 1, versículo 29, responde a nossa pergunta. Lá está assim escrito: porque a vocês foi concedida a graça, o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Os ímpios não sofrem por Jesus porque eles não creem. Eles estão apegados ao mundo, às coisas desse mundo ainda. Os que estão em Cristo serão perseguidos, vão sofrer. Seja muito bem-vindo. Porque a você foi dado o privilégio de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Leve esse versículo para a sua vida, console pessoas. Diga para essas pessoas que se está passando por provação, por lutas, por tribulações, é porque Deus está trabalhando. É uma evidência de que essa pessoa é uma pessoa salva. É uma evidência de que essa pessoa está no céu já. Filipenses capítulo 1, versículo 29. A vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Esse versículo responde a maior parte das inquietações das pessoas, das interrogações da vida. Paulo também ouviu do Senhor Jesus Cristo quando pediu para ele que ele fosse curado de uma enfermidade. Ele orou e por 3 vezes, assim diz o texto, que o apóstolo Paulo pediu ao Senhor Jesus Cristo que curasse ele e o livrasse dessa enfermidade. E o Senhor Jesus Cristo respondeu e ainda responde a cada um de nós: Paulo, a minha graça te basta. E o Paulo se conformou à vontade do Senhor. Porque o Senhor disse: Paulo,
Eu quero você assim, como você está. Porque pode ser, Paulo, que o fato de você ser curado possa fazer com que você se esqueça de mim. Pode ser, Paulo, e essa resposta é para você também, que muitas vezes quer ser próspero, quer ser rico, quer ter bens. Pode ser que, se o Senhor der, estraga. Pode ser que, se o Senhor der, você venha a se esquecer do Senhor. Porque muitos que têm muitas posses dizem assim: para que Deus? Para que igreja? Eu não estou precisando de nada. É isso. Pessoas apegadas a este mundo, que não conseguem se desapegar das coisas, elas não conseguem enxergar as suas necessidades espirituais. Portanto, tenha bom ânimo, porque eu creio assim: se o Senhor quiser nos curar, amém, nós vamos dizer amém de todo o coração. Se o Senhor quiser não nos curar, se o Senhor não quiser nos curar, nós vamos dizer amém do mesmo jeito. E a vida segue, porque Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos encorajar a continuar caminhando. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. A promessa do Senhor é para todos nós. Quando nós exercitamos a fé, quando nós confiamos nele, o mais Ele fará. Ele agirá, porque é uma promessa, é uma palavra do Senhor. Porque Deus aciona o mundo em favor daqueles que nele esperam. Seja qualquer pessoa nesse mundo, ela é usada por Deus a fim de nos socorrer. Porque Deus faz isso. Deus é especialista nisso. Tudo está no controle absoluto do Senhor. Amém? Pense nisso. Pratique isso. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. Essa paz que excede o nosso entendimento. Eu oro em nome do Deus Pai. Eu oro em nome do Deus Filho. Eu oro em nome do Deus Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a extensão da sua família. Clamo as bênçãos do Senhor sobre o seu lar. Amém? Se cuida. Boa semana. Deus te abençoe. Abraços.